Graça e paz, meus queridos amados irmãos, em Cristo Jesus, amém? Aqui estar trazendo mais uma palavra abençoada para a tua vida, uma palavra que te conduz ao caminho da salvação, o único caminho que te conduz para o céu, para a vida eterna. Amados, aqui vamos estar falando, aleluia, sobre o caminho, a verdade e a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Hoje tivemos um culto, sexta-feira, perdão, ontem, um culto de oração, um culto de libertação. E neste culto o pastor trouxe essa palavra maravilhosa aos nossos corações. E nessa pregação ele trouxe vários pontos que chamou muita atenção. E eu quero aqui estar compartilhando com vocês, assim como o Senhor falou ao meu coração, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, eu quero trazer para vocês essa bênção que não vem do homem, vem do alto e pela palavra santa do Senhor, amém? Vamos estar falando, amado, lá em João 14,6, um versículo já conhecido, que fala assim, aleluias, 14,6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Ninguém, aleluias, vem ao Pai a não ser por mim. Neste versículo, aqui o Senhor Jesus está mostrando o caminho, a verdade e a vida eterna, única, que está somente nele. Não há, meus amados, outro caminho para nós ir morar no céu com o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. É somente por meio do Senhor Jesus. E nessa pregação, meus amados, pelo Espírito Santo de Deus, usado pela vida do pastor, ele trouxe para nós algo maravilhoso. O que Jesus fez por nós? Quando um dia alguém orou por você, um dia alguém fez um apelo, se você aceitava Jesus como seu único suficiente Salvador na tua vida, você falou: eu aceito o Senhor Jesus como meu único suficiente Salvador. Porque quando aceitamos o Senhor Jesus, meus amados, como nosso único suficiente Salvador, estamos negando a nós mesmos, estamos negando ao mundo e estamos fazendo a melhor escolha de nossas vidas. Assim como ali naquele culto ele trouxe para nós que quando ele se converteu, aleluias, ele veio de uma família de outra formação religiosa e ali ele escolheu o caminho dele, o Senhor Jesus. E é o melhor caminho, meus amados. Eu lembro também quando eu era jovem, eu tinha uns 17 anos, eu lembro também uma moça, eu estava na casa da minha irmã, ali estávamos conversando e falando do Senhor, e ela perguntou se eu queria aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu dobrei os meus joelhos, oramos numa cozinha, e a presença do Espírito Santo de Deus ali orando, o Espírito Santo queimou no meu coração e o Senhor me tocou. Depois daquele dia, meus queridos, fui caminhando, o Senhor sobre a minha vida, minha fé foi aumentando, e como eu havia dito no vídeo anterior, comecei a ir numa igreja perante o convite, aceitei o Senhor Jesus, me batizei e continuei minha jornada para a glória de Deus. E se eu estou aqui de pé, amados, é para a glória de Deus. Se você está aí respirando, porque o Pai permitiu. Jesus está na sua frente te guardando, porque Ele é o nosso Salvador. E o pastor colocou outro ponto ali também muito interessante, meus amados. Mais um dia da nossa vida que passa assim, ó. É menos um dia
e a gente vai envelhecendo. E o que nós fizemos nesse dia, meus amados? Jesus veio para nos salvar do inferno, para nós não sermos condenados eternamente para o inferno. E para nós não sermos condenados, amados, temos que aceitar o Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador, porque aqui na palavra do Senhor Ele está falando, aleluias, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, meus amados, aqui Jesus está falando. Então temos que entender que é somente por meio de Jesus. E como ali o pastor também trouxe no culto, sobre a palavra do Senhor, que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, que é a palavra de Deus. Imagina um céu lindo, ruas de ouros, está relatado aqui em Apocalipse. Nós somos a geração, meus amados, do Apocalipse, os últimos dias da igreja na terra. E ali, como o pastor também mencionou, aleluias, ele ouviu falar que Jesus estava voltando desde da mocidade dele. Eu também, desde novinha, eu comecei a ouvir que Jesus ia voltar e aguardando esse dia, estamos aguardando. Amados, Jesus está voltando, nós somos a última geração. Entenda isso, meus amados. Nós somos a última geração. Os sinais são evidentes. Tudo que o Senhor Jesus colocou no Novo Testamento, tudo que está acontecendo, as guerras, pestilências, tantas coisas, meus amados, são sinais para avisar que o noivo veio. E ali também o pastor colocou para nós, amados. É tantas coisas que fazemos no dia a dia, não é mesmo? É tantos afazeres e o dia vai passando e menos um dia sem adoração. Temos que começar a viver como se fosse o último dia da igreja na terra. Nos santificando, nos purificando dos nossos pecados, lavando as nossas vestes, aleluia. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E Jesus, Ele é o único caminho verdadeiro. Não há outro caminho para chegar até o Pai. Eu quero trazer para vocês essa palavra abençoada, amados, porque estamos nos últimos tempos e como o pastor lhe colocou, a gente é limitado, a gente cansa, a carne cansa. Mas o que dá alegria, amados, é saber que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Vamos preparar as nossas vestes, vamos encher nossas lamparinas, aleluias, de azeite. Como enchemos a nossa lamparina de azeite, amados, orando, se santificando, enchendo da palavra do Senhor. É ela que vai encher nossa lamparina. E o nosso noivo amado está aqui, ó, do nosso lado, esperando a noiva que somos nós, somos a igreja. Maranata, ora vem o Senhor Jesus, assim como o pastor colocou ali. E quem entende, amados, o que é salvação, vida eterna no céu, cantando glória, glória, aleluia. E santo, santo é junto com os anjos, os serafins, os querubins, os arcanjos do Senhor. Lá não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, nem ranger de dentes, nem dores. Porque nesse corpo corruptível, cheio de pecado, vamos subir com um corpo incorruptível, cheio da glória, para adorar o Mestre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O noivo te espera. Jesus te chama. Não desista, fica firme, meus amados, porque o noivo está voltando em nome de Jesus. Amém. Eu deixo essa palavra abençoada em nome de Jesus e graças a Deus.